Como uma pintura tão simples quanto a morte de uma pessoa dentro da sua própria banheira em casa pode dizer tanto sobre um momento histórico que influencia diretamente toda a sociedade, como foi a Revolução Francesa. Bom, aqui eu já dei um spoiler do período em que essa obra foi produzida, mas hoje a gente vai ver em detalhes o que conta essa história dentro desse quadro que é conhecido como A Morte de Marat, de Jacques-Louis David. Bom, então o objetivo é analisar essa obra, né? E capturar os estilos e tentar compreender quando a gente dá de frente com uma obra de arte, o que a gente precisa prestar atenção, o que nos dá sinais de quando que ela foi produzida, qual artista fez, a qual movimento ela pertence e ajudar, né, nessa leitura que muitas vezes a gente fica parado em frente a uma obra fingindo compreender completamente ela. É claro que é válido sempre apreciar por apreciar, mas quando a gente consegue entender a mensagem do artista, a gente entende finalmente o porquê que aquela obra é uma obra, né? E então a gente vai começar. Eu já dei um spoiler ali, né? Falando que era o nome da obra é A Morte de Marat. Então vamos começar contando quem era o Marat. O Marat, ele era um médico, um filósofo, teorista político e cientista, mas ele ficou mais conhecido como jornalista radical durante ali o período da Revolução Francesa. Ele era conhecido pelo seu trabalho, ele era conhecido como l'ami des pauvres, ou amigo do povo, e ele acabou sendo perseguido, né, por grupos mais por grupos menos moderados durante ali a Revolução e a Contra-Revolução Francesa, né? Então, só para vocês lembrarem, né? Ah, se não, se não sabem, o contexto ali da Revolução Francesa, o rei Luís XVI, né? Vou aqui a tela, que é esse nobre senhor aqui, ele é deposto do cargo monárquico, né? É um movimento que já vinha acontecendo e ele é decapitado junto com os seus filhos, a sua esposa, a famosa Maria Antonieta, e ali a todos que poderiam suceder ao trono ou clamar esse trono de volta. Na substituição, né, no caso do, do Luís XVI, ficou instituído que logo em seguida alguém deveria assumir esse cargo vago e quem vai assumir é o Napoleão Bonaparte. E aí acho que o Napoleão dispensa apresentações, mas esse é um retrato equestre, né, do Napoleão e ele também é feito pelo Jacques-Louis David. Então é até colocado aqui, né, o nome dele na pedra, como a gente pode ver. Ao fundo ele liderando, né? Meio numa pose apoteótica acima do seu cavalo. E aqui a gente pode ver uma forte influência, né? Desses tecidos ao vento e tudo mais, da propaganda que o próprio Bonaparte queria para o seu governo, né? Que era retomar princípios básicos, aonde vamos dizer que o ideal republicano, né, começou o ideal democrático que é a Grécia antiga. Então,
esse meio de desenhar, né, pertence a uma classe que a gente vai dominar de neoclassicismo. Neo, porque é novo, né? É o lexo, o prefixo para novo. E classicismo, porque em geral, não em sua totalidade, em geral na arte, quando a gente fala de clássico, a gente está remontando ali aos tempos e falando mais especificamente da Grécia e Roma antiga. Então, então esse cara aqui que vocês veem é o Jacques Louis David e ele se torna pintor oficial do Napoleão Bonaparte. Voltar para obra de arte, né, que é o nosso foco, que é o Marat assassinado. E aí a gente vai dar uma olhadinha em tudo que temos em cena. Acho que a primeira coisa que é importante, né, é quando a gente bate o olho numa tela, via de regra, é tentar localizar o autor, né, da tela, se tem alguma datação, alguma coisa, né, que indique. E aqui a gente vai ter, né, o Jacques David vai assinar essa tela, mas ele também, a gente também tem ali o nome de Marat, né? Então, dedicado a Marat Davi. Então, a gente tem aqui uns indícios, mas vamos supor que a gente nunca tinha ouvido falar de quem era Marat ou Davi. Então, a gente busca elementos que coloquem a gente num espaço e tempo. Então, por exemplo, é uma arte contemporânea, a gente consegue ver alguma coisa como celulares, como aparelhos eletrônicos, ou até mesmo canetas, né? Não, a gente está vendo aqui cartas, tinteiro, penas, né? E um homem assassinado em uma banheira. Então é o que a gente tem, qual o espaço-tempo em que isso se encaixa, a gente vai investigando. Uma outra coisa é a respeito do que a obra fala em si. Então, o que a gente pode deduzir é que esse homem está morto, mas a gente precisa saber se ele se matou ou se ele foi assassinado, né? E aí a gente tem algumas pistas, né, deixadas e a principal delas é justamente essa faca aqui embaixo. Essa é a arma do crime, localizada na parte de baixo, né, da tela. Bem aqui, a gente vê esse cabo ensanguentado, né? Então, quem deferiu o golpe não pode ter sido o Marat, porque ele tá com a outra mão ocupada pela pena, né? E a outra segura uma carta. Então, para deferir esse golpe e deixar essa faca, não parece uma oportunidade de alguém que está tirando a sua vida, mas sim de alguém que foi assassinado, surpreendido e assassinado. Nosso segundo objeto são exatamente as evidências, né? E a gente tem, então, a gente tem o sangue escorrendo, né, pelo buraco da ferida, caindo sobre essa toalha. Aqui a gente percebe que ele está imerso na água. Então, o que a gente está tratando aqui é de uma banheira. A gente já dá para suspeitar, né, disso quando essa toalha aparece na cabeça dele, caso não tenha ficado muito claro. E também as marcas de sangue na carta, né, em que ele tem na mão. Então a gente vê
esses vestígios, a gente já consegue começar a traduzir essa cena que está perante nós. Então, depois a gente tem que a gente já deu uma olhada, né? Que é essa mesinha de apoio, né? Onde o Mahar trabalha. E aí pode soar estranho, né? Alguém trabalhando dentro de uma banheira, mas o Jean-Paul Marat, ele sofria de uma doença de pele, um eczema, que melhorava a dor ou a coceira, o incômodo, quando ele ficava dentro da água, imerso. Então, era o lugar onde ele passava a maior parte do tempo e também era o que evitava que ele recebesse muitas visitas, né? Bom, então a gente sabe desse detalhe agora, né? Que a gente pode até ver depois melhor a respeito da representação da pele dele. Mas o Davi, né? Jacques Louis David usa essa mesinha de apoio quase como uma lápide, né? Então, amarrar Davi, e aí ele coloca, né? Inclusive a escrita, escreve Deus ali. E a gente tem todo esse detalhe. Então é quase como se fosse uma outra coisa, né, interessante nessa pintura são as cartas, porque exatamente, né, é uma pintura meio monumental, as dimensões dela, né, ela tem 1,65 m de altura por 1,28 m, que é bastante coisa, né? Então, isso aqui as cartas, né, é possível de ler, né? Então, vamos ver o que está escrito nessas cartas, tá? A primeira carta, né, que ele tem na mão, que ele carrega, ele recebeu, né, da pessoa que assina a carta na parte superior. Então, aqui a gente tem Marianne Charlotte Corday, e aí destinada a Mahat. Então, ele recebeu em 13 de julho de 1793 essa carta dessa Marianne Charlotte Corday. E aí, nessa carta, o que está escrito? Ela fala: basta que eu esteja muito infeliz por ter direito à sua benevolência. Então, basta que eu esteja muito infeliz por ter direito à sua benevolência. Era isso que estava escrito no bilhete que ela entregou para ele. Que a história contada, né, é justamente essa. Então, a Charlotte entra, né, com a desculpa de que tem uma lista de traidores ali da revolução e que ela precisa entregar para o Mahat e ele aceita recebê-la ali, né? E aí, enquanto ela entrega a carta e ele vai ver, né, vai ler achando que está recebendo uma lista com o nome de traidores próximos a ela, ela o assassina com uma faca. Então, esse é o bilhete deixado para a gente saber, né, quem que foi a assassina do crime, escrito ali pelo Davi para dar essa pista para gente. E em um segundo a gente tem também outra carta aqui, né? E aí essa segunda carta, ela é deixada, na verdade é um bilhetinho, que é para mostrar qual era a visão do Mahat, né? Então, como é que era a índole desse cara. E aí, nesse bilhete, ele tá mostrando uma generosidade, porque ele tá pedindo dinheiro, que um dinheiro, né, que ele tem, seja entregue a uma viúva, o qual o marido tinha morrido pela pátria, né, morrido durante a Revolução e nos conflitos entre
que existiam naquele momento. Então, é isso que a gente tem. Então, a carta e o bilhete nos dá uma ideia da índole tanto do Marat quanto da Marianne Charlotte. E por último, uma análise aqui, né, desse Marat, né? Então, desse corpo. O que a gente tem, se a gente der muito zoom, a gente consegue até ver, é uma descrição realmente, assim, de muito detalhe. A gente consegue ver as veias, né, do braço. Aqui a gente consegue ver bem, né, esse trabalho de musculatura, de luz e sombra. Tudo isso é uma herança ali, né, do Renascimento. Que a gente está no neoclassicismo bastante tempo depois. Esses detalhes, né? Muito desse encosto não é necessariamente da pintura, foi o tempo que fez, mas tem sim marcas, né, que mostram essa condição da pele do Mahat. E é interessante essa ferida, que é quase uma chagas, né, de Cristo, assim, por onde escorre o sangue. Não é uma cena violenta em si, né? A composição em si não é de uma cena violenta que a gente precise, que a gente olha e fala, não vou ficar encarando isso por muito tempo. Pelo contrário, é uma cena bem harmônica, né? Tem até uma espécie de luz celestial quase, né? Que bate aqui e ilumina também esse rosto e essa mão dele, né? E essa posição também não é feita gratuitamente, não, tá? Aliás, quase nada que é feito de forma gratuita, como a gente viu. Mas é uma referência também, porque uma coisa que é importante é mostrar que você tem referências, né? Então, essa pose que é colocado remete a algumas obras. Uma delas é muito conhecida, né? Talvez a mais conhecida delas, que é a Pietà do Michelangelo, né? Esculpida quando o Michelangelo ainda era muito jovem. Então, se a gente reparar, a gente tem exatamente essa posição, cabeça tombada por um lado e essa mão que cai, né, por outro. E que pertence ao Renascimento italiano. Acho que duas curiosidades interessantes, três curiosidades interessantes. Uma bem óbvia é que toda vez que a gente tem essa representação do Cristo disposto da cruz e aos braços da Virgem Maria, recebe o nome de Pietà, né, que seria piedade, e algumas outras coisas que pertencem ao Renascimento italiano. E apesar de a gente conhecer o Michelangelo muito mais pelo teto da Capela Sistina, né, e outras obras, ele era escultor. Ele se considerava muito mais um escultor do que um pintor. Então, a gente pode ver a preciosidade dele nessa Pietà, como a gente pode ver em Davi, né? Não o Jacques de Davi, mas o Davi que o Michelangelo esculpiu e que também é uma das obras mais famosas dele. Então, só voltando aqui para a imagem, para a gente ver os veios, né, as veias no mármore. Isso aqui é mármore, né? Carrara, e a gente consegue ver em detalhe, a gente consegue sentir o peso do tecido. E aí tem uma história, uma lorota contada sobre isso, que é que o Michelangelo, né, fez essa obra, ele era muito novo, ainda não era conhecido, e daí falavam, acreditavam essa obra ao mestre dele, não a ele, dizendo que foi apenas um ajudante. E aí a gente vai ver futuramente, talvez, a personalidade do Michelangelo. Ele invadiu a igreja à noite, diz a história,
foi lá e esculpiu bem no meio da faixa que passa pelo seio da Virgem Maria o seu nome. Não era comum nessa época fazer assinaturas em telas. Logo depois da Idade Média, durante a Idade Média inteira, a gente não tem assinatura, a gente tem meio que adivinhar de quem é as obras, porque não existe essa questão da individualidade. Toda obra é dedicada, quase toda obra é dedicada a Deus. Isso quando a gente está falando, mais uma vez, ali da Europa ocidental, porque no resto do mundo existiam outros movimentos acontecendo. Mas num olhar eurocêntrico, a gente pode a gente pode chegar a essa conclusão ali. Então aqui a gente tem o nome dele lá esculpido, segundo a lenda, né? Sim, esculpido está, mas a lenda diz que foi posterior. E a outras referências aqui é ao Caravaggio. Então, o Caravaggio também faz uma deposição, né, da Cristo descendo a cruz, e a gente tem exatamente essa mesma esse mesmo jogo cênico, né? Então, aqui essa cabeça tombada, o braço tombado, essa mão, né? Que a gente consegue enxergar até as chagas. E então é bem teatral, né? Porque teatral, esse peso todo, né? Vindo sobre Cristo e tal. Então a gente tem essa referência. Agora, sobre a obra do Caravaggio, pela primeira vez a retirada do corpo da cruz foi tratada do ponto de vista do esforço físico, né? A gente consegue ver aqui, né, como eu disse, o peso, parece, né? Todo mundo lutando para segurar, e de transportar um homem morto, que é uma coisa difícil, como em Crucificação de São Pedro, que é uma outra obra de Caravaggio, a gente pode até ver depois, despojo, né, a cena de qualquer sentimento efetivo ou religioso. Então não tem uma grande evocação religiosa, apesar de ter essa luz, né, essa saudação, querendo ou não, a gente consegue. Mas, por exemplo, tem a ausência da cruz, né? A gente não tem a cruz para falar que é deposição, que é um momento de retirada, né? Cabe a nós fazer essa leitura. Seu objetivo era centrar o quadro, na verdade, vista através de seu olhar. Uma realidade que, neste caso, é a deposição do cadáver de um jovem robusto para colocá-lo em uma sepultura. O espectador contempla o corpulento Nicodemo, aqui, né? Que depois vai virar santo, que é auxiliado por João, que está aqui, primo de Jesus, pega o pesado corpo de Cristo e Nicodemo curva-se diante do esforço que se torna menos em seu rosto e mais a tensão muscular de suas pernas, que a gente consegue ver aqui essa veia bem saltada, né? Então, como ele faz para carregar, ele está abraçando as duas pernas também ali, né, de Cristo, enquanto o João está segurando o dorso. Mas o que interessa pra gente é realmente essa posição aqui, né? Só queria colocar como uma das referências. Pois então que a gente tem uma outra referência, né, aqui, que é do Rafael Sanzio. Por isso que eu não achei a obra, eu estava procurando pelo nome errado. E aí tá pintado como uma obra comemorativa para uma família de Perugia, uma região ali da Itália. Este trabalho se intitulava a princípio Lamentação sobre o Corpo de Cristo. As mudanças subsequentes de estado, de espírito e conteúdo refletem provavelmente a influência das obras de Michelangelo e Leonardo sobre o jovem artista. Essa pintura é certamente diferente das séries de Madonas executadas nesse período. Então, aqui a gente tem a influência da influência, da influência. Então, assim, Rafael se inspirou no Michelangelo, que se inspirou no Leonardo, que deve ter se inspirado em alguma outra coisa. E a gente tem o Caravaggio, que também se inspirou no Michelangelo e no Rafael. E, por último, a gente tem o Jacques de David, que usa eles como referência. Bem, a gente vai voltar lá pro Marat, perdão, assassinado. Então, que é essa obra aqui.
E então a gente já tem todos os elementos necessários, né, para fazer essa leitura do momento em que essa obra foi composta. A faca, as cartas, a pena, a assinatura do artista a quem a obra é dedicada e a figura central, né? É a mensagem. Então, esse Mahat, ele é quase um Cristo, um mártir, né, da causa, um mártir da causa da revolução. E vamos só dar uma olhadinha breve, né, nas figuras que estão envoltas nessa revolução. Então a gente já viu ali o Luís XVI, né? E a gente viu o Jacques de David, que é o pintor, né? E aí o Jacques de David, ele vai ser o pintor oficial do Napoleão, como já dito, e ele tem outras obras muito famosas, assim, que talvez em um outro momento a gente consiga dar uma olhadinha aqui. Eu destaquei algumas para a gente dar uma olhada, provavelmente vocês já viram. Essa que é a morte de Sócrates, né? Então, ela é bem interessante, uma composição que lembra um friso, né? Porque ela é feita para ser lida, então, aqui, né, da esquerda para direita, e tudo tem um simbolismo, um peso. A gente pode ver que tem esse, mais uma vez, essa ideia quase de tumba, né? Não é tumba, sempre esqueço o nome, eu penso em grave, mas não é, é sepultura, né? Sepultura. E essa luz meio divina que ilumina Sócrates, que se ergue sobre como uma verdade aqui, né? Acima de todos. Então, e os discípulos desolados, não querendo ver. Essa é uma obra super interessante. E esse dedo levantado também é uma referência a uma outra obra que também é interessante. E essa a gente com certeza vai ver. Outra obra do Jacques David que pega isso é uma cena que é o juramento dos Horácios, né? Então, os filhos de Horácio, que é Horácio está dando as 3 espadas para os filhos e eles estão fazendo um juramento, né, de lealdade. E aqui atrás a gente tem as esposas, né, desses filhos do Mahat, e elas estão desoladas. E elas estão desoladas por vários motivos, essas coitadas, porque tantos maridos estão indo para a guerra, né? Mas ele está indo para a guerra contra os pais e os irmãos dela. Então é um período ali da mitologia, da história, né? Da Grécia e Roma Antiga, e que é evocado justamente para trazer esse espírito da Revolução Francesa, porque no fim das contas a revolução vai se dar de povo contra povo, né? Basicamente. Então, quem acreditava ali na república, no sistema de república, que vão ser ainda assim fragmentados, né? Mas. E quem acreditava no sistema monárquico e quem estava ali meio perdido também em tudo que estava acontecendo. Então, mas isso é para evocar o espírito de nacionalidade, de nação, de que é preciso lutar até contra, né, alguém da sua família para servir a sua pátria. A gente tem, só a título de curiosidade, um retrato da Marianne Charlotte Corday, que é essa moça aqui, né? E a gente tem uma pintura que é do Pojax, que é interessante porque é uma coisa que não acontece muito, que é meio um spin-off da tela do Jacques de David. A gente pode ver que está na mesma posição praticamente, né? O braço caído e tudo mais,
Mas aqui parece que são momentos antes, né? A gente encontra a Pena aqui no chão também, um leque que ela deveria tá carregando, né? E essa mesa onde ele trabalhava, nesse tampo caído, a gente encontra exatamente a mesma mesa, pena, né, o tinteiro em cima, só que a faca ainda tá aqui, fincada no marrar. Então é como se fosse um outro ponto de vista, um spin-off, um bastidores, né? E ela tá aqui, meio inexpressiva, meio assustada e na frente de um grande mapa do Império Napoleônico, do que viria a ser o Império Napoleônico, que influencia até hoje a história e é responsável por grandes mudanças. Bom, acho que é isso. Acho que agora a gente pode bater o olho nessa obra de arte e enxergar os detalhes e a importância dela, né? E apreciá-la com mais propriedade, com muito mais propriedade. Então, tudo isso constrói ele como um símbolo ali da causa e da luta, né, da Revolução Francesa. E, enfim, é esse o cenário que a gente tem nessa obra, que parece tão simples, né? Muito simples, com uma técnica preciosíssima e tem uma motivação por detrás de educar e motivar. O Jacques Louis David, ele era amigo, né, do Jean Paul Marat, então um amigo meio íntimo assim, então isso tem um peso a mais, né, quando essa obra é exposta, quando essa obra vem a público. E é claro que o Davi, por ser o pintor oficial do Napoleão, utilizava o seu dom, né, como uma plataforma de discurso político. Então, é isso. Depois a gente pode ver com mais detalhes o porquê do neoclassicismo durante o período napoleônico e tal. Mas hoje era mais para falar sobre isso. Pedir gentilmente que se inscreva e deixe o seu like, seu comentário se souber alguma coisa a mais, se ficou com alguma dúvida, enfim. É isso. Obrigado e até a próxima.